Chegamos então no nosso quarto e derradeiro vídeo de revisão de todo com todo, não. Eu falei que foi um papo um pouco até informal, mas de alguma forma eu consegui abordar alguns dos principais aspectos que foram trabalhados no ano passado, né? E que vocês conseguindo, gente, assimilar esses conceitos, alguns que eu passei, esses conteúdos, se tiverem até interesse em pesquisar mais, ou não, porque como a gente vai ter tempo de aprimorar, né? Porque nós vamos estudar os mesmos conteúdos, não sei. Quando eu falei no vídeo anterior que o teatro é como as quatro operações de matemática, a gente fica estudando as mesmas coisas mais aprofundadas, é a mesma coisa, é a mesma relação. Como eu falei, eu continuo, se eu vou hoje fazer um curso com a diva Fernanda Montenegro, ela vai nos passar, com certeza, alguns dos fundamentos sobre jogos teatrais, sobre pantomima, sobre improvisação teatral, sobre gêneros teatrais, que é o que eu vou falar agora, histórias do teatro universal, mas de uma maneira particular dela e da forma como ela compreendeu nesse 80 e tantos anos de vida, usando as próprias técnicas dela. De alguma forma, gente, quando você tem acesso a um professor, ele está transmitindo um conteúdo através das técnicas que ele assimilou e melhorou. E, enfim, nós no ano de 2020, a gente de arte teve um processo bem complicado e ao mesmo tempo maravilhoso, porque não existiam aulas, né, de EAD, ensino à distância de artes. Existiam alguns cursos, né, mas uma disciplina sendo criada durante um ano, como foi o ano de 2020 por conta da pandemia, foi uma dificuldade e ao mesmo tempo uma vitória para todos nós que conseguimos vencer essa etapa, porque é uma nova forma que está sendo criada. E com certeza cada professor teve que buscar a sua forma individual, particular, de transmitir esses ensinamentos, né? Então, eu vou concluir aqui. Eu pensei em colocar alguns vídeos para vocês assistirem, mas eu acho que, como hoje já é quarta e está um pouco em cima, vocês têm prova, né? Se eu não me engano, na semana que vem, então eu vou ser sucinta. Eu acho que esse nosso bate-papo aqui, se vocês assistirem os vídeos todos, refletirem, você já tem muito conteúdo para poder analisar e pensar, sabe, sobre essa disciplina nova para vocês que começa agora, no oitavo ano, e que com certeza vai ser bacana para a vida inteira de vocês, não apenas para quem vai seguir a carreira de ator, de atriz, ou trabalhar em alguma coisa similar, sabe? Tantas. Porque o fazer teatral você pode ser, e é disso que vamos falar agora. Você pode ser ator, você pode ser atriz, você pode ser sonoplasta, você pode ser cenógrafo, você pode ser diretor, você pode ser assistente de direção, você pode ser produtor, você pode ser iluminador, você pode ser tantas coisas, você pode ser dramaturgo, escrever peças de teatro. São muitas profissões que estão ligadas nesse fazer teatral, gente. E vamos falar um pouco sobre isso. Eu vou tentar ser o mais sucinta possível neste vídeo de hoje, porque eu te juro que se eu abrir esse leque, a gente até o ano de 2022 a gente está aqui ainda nesse vídeo. Então, vou dar umas pescadas em alguns tópicos que eu escrevi
e assistam com carinho. Como eu falei, eu não vou colocar outros vídeos, porque eu acho que fica demais para pouco tempo, né? Inclusive, na semana que vem não vai ter conteúdo, porque vocês estão em prova, né? Então, ficaria excessivo. Então, não vai ter, né? Fiquem despreocupados, não precisa mandar mensagem perguntando se tem alguma coisa, porque não vai ter conteúdo. Aí depois a gente retoma na outra semana as atividades normais. E então agora eu vou fazer um pequeno resumo do que nós vamos estudar mais lá na frente, que é a história do teatro universal e gêneros teatrais. Bom, a arte em forma de encenação, ou seja, o teatro, ele sempre existiu, como eu já falei antes, na história da humanidade, de forma a proporcionar aos homens um meio para quê? Para se expressar, expressar seus sentimentos, contar as suas histórias e louvar as suas divindades. Embora essa arte seja mantida até os dias atuais, seu significado e história evoluiu, gente, ao longo desses muitos anos, e como todo processo evolutivo, existem várias versões, né, de como essa história começou. Para muitos estudiosos, inclusive, a história do teatro se mistura à história da própria humanidade. Existem teorias que a associam com as primeiras manifestações pré-históricas. Lembra que eu falei dos desenhos rupestres? É interessante que alguns desenhos que a gente olha é uma cena de teatro fotografada, não é? E aí eu quero só citar, porque se eu fosse aprimorar agora, como eu falei, o vídeo ia levar uma semana. Então, quais são os tipos as formas de teatro que a gente pode elencar aqui agora? Tragicomédia, drama, melodrama, alto, pantomima. Cris, por que você falou, então, fez o resumo de pantomima e não fez das outras? Porque a pantomima é a base, lembra? É através desse corpo, desse gesto silencioso, bebendo, que eu preciso. Então, falar de pantomima é começar, é o menino começando a engatinhar para depois ficar em pé e andar. Então, vamos dizer, fazendo uma analogia, que a pantomima é esse engatinhar desse bebê. Seguindo, teatro do absurdo, ópera, musical. Alguns desses vocês já viram, já ouviram ou até já assistiram sem saber. Musical, teatro de bonecos, teatro de revistas, teatro de rua, teatro de sombras, kabuki, butô, stand-up comedy, clown. Eu não vou continuar. Teatro do oprimido. Eu até fiz um curso com Augusto Boal, ele já é falecido, mas no ano de 2000 eu fiz uma oficina com ele na cidade do Recife, como o povo diz, em Recife, Pernambuco. E maravilhoso, por sinal. E aí, durante o processo, nós vamos descrever todos essas formas de fazer teatro, tá? Bom, e aí vamos passar para um resumo pequeno sobre os elementos básicos do teatro. Como eu falei agora há pouco, quando você estuda teatro, você pode seguir a profissão com vários trabalhos nesse entorno que não necessariamente é o de atuação. Então, os elementos básicos do teatro a gente pode dizer que são, como eu já citei, cenografia, maquiagem, iluminação, figurino, sonoplastia, atuação. Atuação a gente está falando, vamos lá, né? Que mais? Esqueci. Alguma produção, direção. Então, os elementos concretos, cenário, figurino, maquiagem, adereço, objeto de cena, iluminação, sonoplastia,
justamente com a interpretação dos atores e atrizes, compõe uma cena de uma esquete ou espetáculo teatral. Esses elementos contribuem para que o público reconheça um lugar, uma época, características sociais, políticas, culturais ou sociais. São eles também, esses elementos básicos, que ajudam a produzir as sensações e os sentimentos vividos pelas personagens de uma história, fazendo a plateia senti-los também. Por exemplo, se o ator está aqui fazendo uma cena chuvosa, começa a ficar com medo, houve um barulho esquisito lá fora, tudo está silencioso e ele quer fazer com que a plateia também fique um pouco com medo, o que é que ele faz? Põe uma trilha sonora, coloca uma luz sombria, cinza ou vermelha para lembrar o sangue. Isso vai passando uma atmosfera para essa plateia que ajuda nessas sensações, né, no teatro. Tudo isso são esses elementos que reforçam essa atuação, certo? Bom, eu botei aqui 9 elementos principais, né, do teatro, para que vocês relembrem. Vamos lá. Esses elementos são os principais: os atores, o texto, o roteiro, o público, figurino, maquiagem, cenografia, iluminação, som e direção. O teatro, isso pode ser conceituado de duas maneiras. O primeiro, gente, é o gênero literário, escrito por dramaturgos, cujo objetivo principal é o quê? Oferecer diálogos entre personagens com a intenção de serem representadas perante um público. Por essa razão, este tipo de cenário também é conhecido sob o nome de quê? Que a gente já viu lá no primeiro vídeo, gênero dramático. Além disso, o teatro é chamado de arte do agir, na qual as histórias são personificadas diante de um espectador ou diante de uma câmera. Nessa quarentena, só fizemos diante da câmera. Por sinal, no ano passado, o 8º e o 9º ano fizeram trabalhos magníficos. Eu vou ver se eu consigo colocar alguns para inspirar vocês, viu? Bom, eu já disse que estou fazendo agora o resumo do resumo, que a palavra teatro vem de onde? Do grego teatron, que significa o quê? Lugar para se olhar, gente, né? Portanto, o termo original se refere, como eu falei, tanto ao local onde foi realizado, quanto à atividade dramática em si. Vamos lá. Eu quero falar rapidamente para não ficar muito grande, já está grande, porque a gente já está em 13, então eu vou ser bem rápida agora, lembrando dos elementos essenciais, tá? Desse teatro. Vamos lá, o principal dele, ator ou atriz, é o artista presente no espaço do palco, cuja missão é atuar e falar em um universo ficcional que ele constrói ou contribui para construir. Deve haver pelo menos um, lembra? E eles não necessariamente têm que ser pessoas, porque bonecos ou marionetes também podem ser uma forma teatral. Lembra que eu falei lá agora há pouco das formas? Só que é missa de corpo presente. Eu sou apaixonada pelo ator em cena. O ator ou atores são aqueles que dão vida a quê, gente? Personagens. Através de quê? Suas ações, suas palavras, suas vestimentas, seus trajes, ou melhor, seus figurinos. Dito de outra forma, o corpo do ator é o quê? Apresentado como uma vida integrada, capaz de encarnar o personagem com toda a ficção corporal e exigências físicas necessárias. Segundo, texto, não vou mais descrever todos, só vou citar.
Vamos lá? Esses elementos principais: texto, audição. Qualquer pessoa que assiste a uma peça ou participa de um programa é considerada um espectador. Aparentemente, o público não interfere no desenvolvimento da peça, nem sempre. No entanto, o objetivo deste é entreter o público. Espectadores, gente, são a razão do teatro. Nós, tudo que a gente constrói como ator, como atriz, é para essa plateia. E ao longo de uma peça, um relacionamento é construído entre público e os atores. Graças a esse público, não só o ciclo de criação-comunicação é completado, emissor-receptor, mas também é recebido feedback imediato dos atores, já que são a audiência passiva, a plateia, né? Que desenvolve uma percepção positiva ou negativa da arte visual que eles acabaram de contemplar. Temos também alguns outros elementos complementares, fantasias, né, os trajes, como eu falei, a maquiagem, a cenografia, estou repetindo, a iluminação, o som, o diretor, o que mais? Enfim, todos esses elementos, como já foi falado, reforçam o labor teatral, o fazer teatral. Eu queria ouvir de vocês quem já assistiu algum espetáculo, quem já foi ao teatro, quem já viu uma peça, o que sentiu. Mas vou imaginar que vocês estão me dizendo, Pró, eu já fui, se não fui agora, a partir de agora eu vou. Eu vou colocar uma peça teatral aqui para que vocês assistam, tá bom? E façam essa relação entre esses 4 vídeos que eu falei e um espetáculo assistido, tá bom? Um beijo grande no coração de todos vocês. Novamente, cuidem-se, viu? Sempre. Sei que vocês estão indo para o colégio, lembra de lavar sempre as mãos, de colocar as máscaras, não fica tirando a máscara, não fica mastigando a máscara, feito chiclete. Às vezes eu fico olhando o pessoal com a máscara, gente, tem gente mastigando, tem gente chupando a máscara. Sério, tem gente que vai comprar uma máscara, fica provando a máscara. Então, deixa de maluquice, bota a máscara, deixa ela quieta lá. De vez em quando, quando estiver sozinho, eu sei que a gente precisa respirar, respira, mas se cuidem, porque é importante a gente se cuidar para que isso acabe logo e a gente volte para o nosso presencial, tá bom? Um beijo no coração de todos e até daqui a 2 semanas.